Estamos aqui para dar sequência à nossa série, Ensina-nos a orar. Como já temos falado desde a semana passada, nós ainda não sabemos orar. Mesmo depois de 2000 anos, de Cristo ensinar aos discípulos como orar, orado com eles muitas vezes, nós ainda parece que não aprendemos e temos que visitar os ensinamentos de Jesus para entender qual é a oração, a verdadeira oração, aquela oração que Deus atende, E um dos princípios básicos da oração, já discutimos na semana passada, é chegar-se a Deus querendo aprender, pois nós não sabemos orar, e que nós precisamos aprender a orar. Esse é o primeiro ponto, porque no momento que você se chega a Deus achando-se que sabe tudo sobre oração, mesmo que você saiba a teoria, a sua oração não vai chegar ao céu, não vai ser atendida. E hoje Cristo vai nos ensinar um segundo princípio da oração. Ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orareis ao teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vem em secreto te responderá. Amém? Esse segundo princípio de Cristo para a oração, é o princípio que nós não devemos se exibir ou orar para se exibir. Pois muitas vezes nós não temos uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus pessoal nas nossas madrugadas, nos nossos lares, nas nossas casas. Mas parece que quando é no templo, na igreja, na reunião, culto, as pessoas fazem orações lindas, belíssimas. Muitas vezes não para que de fato Deus ouça aquela oração ou venha responder a oração, ou não com sinceridade, mas estão fazendo aquilo ali para se exibir. E isso aí já existia na época de Jesus, pois ele fala que muitos daqueles cidadãos ali de Israel se reuniam em praças públicas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens a partir de suas orações. Claro que muitos usam esse texto aqui para dizer que não é interessante fazer culto campal, fazer pregações de rua. Não é isso. A gente mesmo na nossa igreja faz louvores de rua. O texto não pode ser interpretado e levado para esse contexto. Apenas um entendimento que nós temos que ter aqui é que nenhuma oração ou nenhum ato de expressão religiosa pode ser feito apenas para se exibir, para ser um show, para ser uma apresentação, para ser tipo algo cultural. Não. E que tem que ser de verdade. A oração tem que ser sincera. É por isso que posteriormente Cristo vai dizer: quando quiseres orar, você vai no seu quarto em secreto, que o Pai que está em secreto vai te ouvir. O que ele quer dizer com isso? Que toda oração sincera, independentemente do lugar, do local, essa oração vai ser ouvida. Seja na praça, seja no quarto. Mas Jesus, tomando como referência aqueles homens que só oravam nas praças e que oravam muitas vezes para se exibir, Jesus disse: a oração válida vai ser do quarto e não a da praça. Porque naquele contexto ali tinha pessoas que talvez tivessem vergonha, como muitos hoje têm vergonha de orar nas praças, em lugares públicos, até mesmo ir à frente da igreja e orar. Mas digo: olha, não se impressione com essas orações. A sua oração do quarto está valendo. Deus está ouvindo. O que importa é a sinceridade do seu coração. Então, qual é o segundo princípio da oração que Cristo nos ensina? Que Cristo ensinou aqueles discípulos, que Cristo ensinou aquelas pessoas naquele contexto de Israel, e que Cristo nos ensina hoje: que nenhuma oração pode ser feita para ser uma apresentação, para se exibir. Muitas vezes eu percebo que tem pessoas que oram em terceira pessoa, como se estivesse pregando.
A oração verdadeira é aquele que você tem uma intimidade, uma pessoalidade com Deus, quando você assume o eu na oração e quando você dirige ao tu, ao Senhor, ao Deus, à segunda pessoa. Senhor, o Senhor. E muitas vezes eu percebo que pessoas estão orando como se estivesse pregando, estivesse falando de Cristo, colocando Deus em terceira pessoa. Ele vem, Jesus morreu por nós. E não é uma pregação. A gente tem que entender que é uma oração. E a oração é um ato de conversa. Orar é conversar, é usar a sua oralidade, né? Existe, né, a parte do corpo humano que é a nasal, do nariz, a respiração. Claro que você respira também. A oração era nasal também, porque o próprio contexto de oração é respirar, né? Respiração da alma. Mas nós respiramos também pela fala. Quando nós falamos com Deus, quando nós conversamos com Deus e quando colocamos as nossas necessidades, as nossas debilidades, as nossas ações nas mãos do Senhor Deus. Então, irmãos, não adianta orar para se exibir, e aqui eu retomo o que nós falamos na semana passada, como exemplificação, a oração do fariseu e do publicano. Quem lembra? O fariseu se exibindo, porque existem duas formas de se exibir, vou falar daqui a pouco. E o fariseu estava ali se exibindo, ele chegou olhando para o alto, rasgando o seu peito no meio do templo e dizendo: olha, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais, não sou como esses cidadãos aí hipócritas, eu devolvo o dízimo, eu estou na igreja, eu lidero a igreja, eu sou pastor, obrigado porque eu sou a menina dos teus olhos, ninguém toca no ungido do Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Talvez pela uma função ou cargo, ou talvez pela condição social mesmo, que era de prestígio, né? A classe dos fariseus, ele dizia isso. Por outro lado, o publicano, uma classe social rejeitada, e que diz o texto bíblico, o relato bíblico, que aquele publicano, com vergonha de olhar nem para as partes sagradas do templo, ele estava com o olhar baixo ali, com vergonha, e disse assim: sê propício de mim, que sou pecador. Enquanto o outro, o fariseu, se achava, estava se exibindo naquele momento para Deus: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, comparando-se ao publicano, não sou como este, um ímpio. E isso é um problema da humanidade, né? Principalmente no meio cristão, se achar melhor que o outro, se comparar ao ímpio, se comparar a outra classe social da igreja, se comparar a uma outra orientação sexual, se comparar e dizer que sempre é melhor. E aí estava acontecendo isso com o fariseu. E aquele publicano ali, envergonhado, talvez achando-se que não tinha nenhum merecimento diante de Deus, disse: ser propício de mim, que sou pecador. Aí Jesus diz: sabe quem desceu justificado para casa? O publicano. Ele desceu justificado para casa. A oração dele é que foi ouvida, a oração dele é que passou do teto, a oração do fariseu não. Então não se pressione, irmãos, com orações bonitas, com lindas pregações. Não é isso que faz com que Deus esteja com seus ouvidos abertos para ouvir. Porque no Velho Testamento mesmo as pessoas ofereciam sacrifícios dos melhores, mas Jesus diz: eu não aceito, eu não recebo nenhum sacrifício de vocês, porque é falso, é exterior. Então, enquanto a nossa religião for uma religião de exterioridade, uma maquiagem, e que apenas seja uma religião aparente, a religião da forma, a religião visível, de exibição, e que para isso, muitas vezes nossas orações precisam ser vistas, essas orações Deus não vai ouvir. A oração verdadeira é aquela que diz: ser propício de mim, que sou pecador. Ah, Deus, eu dependo de Ti. Ah, Deus, eu não sou ninguém. Ah, Senhor, me ajuda para não cair. Ah, Deus, eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso de depender de Ti para não estar na mesma situação do outro. Esta é a verdadeira oração. E às vezes é no secreto do nosso lar,
no secreto do nosso quarto, é na nossa intimidade, no nosso travesseiro, às vezes derramando lágrimas, que faz surgir as verdadeiras orações que Deus vai ouvir. É ali que Deus vai ouvir. Não quero aqui, entendo, irmãos, nem um momento condenar as orações das praças. Não. Que sejam feitas, mas que sejam feitas apenas como resultado de uma oração que já é feita em casa, de um resultado de uma intimidade com Deus, e que seja de fato verdadeiras, e que seja de fato uma oração que você se rasga, que você se cobra de pano de saco, que você se cobre de cinza e se veste de pano de saco, de humilhação. Esta é a verdadeira oração. E aí nós aprendemos com a oração do publicano mais uma vez. Ele se humilhou diante de Deus. Como eu tinha dito para vocês, existem duas formas de se exibir. Uma a gente encontra no exemplo aqui do fariseu. Ele estava se exibindo diante de Deus. Só que tem um problema, se exibir diante de Deus. Deus esquadrinha, ele tem um scanner que ele faz o check-up em nós, ele conhece a nossa alma, o nosso coração. Então não adianta chegar para Deus e dizer muitas vezes o que você é, porque Deus já sabe de tudo. Eu sou isso, Senhor. Olha porque o Senhor está fazendo isso comigo, porque eu não sou assim, eu não sou como aqueles homens. Nunca bebi, nunca traí minha esposa, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Aí parece que tenta se justificar por Deus pelas coisas que você faz, como se Deus não conhecesse você, como se Ele não soubesse do seu coração, da sua intenção, e que não mergulhasse no mais íntimo de sua alma. Deus está em todos os lugares, Ele conhece. A outra questão, o outro ponto, a outra forma de exibição é se exibir diante dos homens. Orar para que as pessoas vejam, como faziam esses fariseus. Esses você até pode enganar. Deus não engana, né? Já falamos isso aqui. As pessoas vão ver e olha que homem de Deus, olha que homem religioso, olha que pessoas religiosas. Às vezes as pessoas olham para a gente, né, e julgam. Às vezes vê a gente meio brincalhão, gosta de uma risada, de rir, não nota uma seriedade na gente, às vezes não dá uma credibilidade para a gente. Esse daí é o pastor da igreja, esse daí é crente, isso aí é irmão. Como se crente ou evangélico não possa ser feliz, cristão não possa ser feliz, não possa ser feliz. Mas as pessoas querem dar muito crédito, aquelas pessoas que se mostram sérias, que estão no canto ali com a Bíblia, e talvez orando. Às vezes eu penso nas reuniões de igreja, e ali as pessoas dão uma credibilidade, como aquela religião aparente, mas ninguém sabe, irmãos, quem é essa pessoa de verdade, as suas intenções e as intenções do seu coração, e quem é em casa. O que é que movimenta ele? Qual é o tipo de religião, de amor que está dentro do seu coração? Pode ser aparente. Não se engane. Eu sei que você vai se enganar. É por isso que a Bíblia diz que há muitos lobos entre as ovelhas. Mas nós temos que entender que essa segunda forma de exibição, que é a exibição para as pessoas, que é o que os fariseus faziam aqui, já nesse texto aqui de Mateus, também não revela nada sobre ser cristão ou não, sobre ser um homem de Deus ou não revela nada da intimidade que a pessoa tem com Deus. Não é essa aparência é o que todo mundo vê. A intimidade com Deus, só quem sabe é Deus, é no quarto. Então a gente aprende um princípio aqui: não julgue a pessoa pela aparência. Não julgue, porque a gente julga muitas coisas ruins. A pessoa está fazendo um negócio de um jeito, a gente já começa a maquiar, a criar um estereótipo da pessoa. E às vezes nós criamos estereótipos também de homens de Deus, sem ser homem de Deus. Aquilo ali é um homem de Deus. Aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa é uma pessoa contrita, aquela pessoa espiritual. Quem garante? É o primeiro ponto. Nunca diga isso. Você não vai saber nunca. Nunca diga isso. Porque ele prega na igreja, porque a pregação dele é boa. O irmão Gilvan está pregando aqui na rádio, está me tocando, Deus está abençoando o Espírito Santo, então é homem de Deus. Ora, Deus pode estar falando com você, porque Deus usou uma jumenta. Se não falar, as pedras clamarão. Então alguém vai falar com Deus, vai falar com você de um jeito ou de outro. Então ele vai usar Gilvan, ele vai usar quem ele quer, ele usou um menino. Mas não é isso que define quem é de Deus ou não, quem tem intimidade com Deus ou não. Você
que está no secreto do seu lar, pode estar sendo mais abençoado mais do que esse pastor aqui. Está com intimidade maior do que esta pessoa que vos fala. E não sabe que eu estou precisando mais das suas orações do que propriamente das minhas. E que talvez as suas estejam chegando e a minha não. Mas aí, irmãos, nós temos que entender que orar não é se exibir, não é se mostrar ou tentar justificar-se diante de Deus. Jesus disse que o publicano deve ser justificado, porque não tentou se justificar. Você não precisa se justificar para a sociedade, para Deus, quem você é, que não merece estar na situação que está e que Deus tem que olhar para você. Você não precisa se justificar. Você não precisa se justificar para a sociedade, nem provar para ninguém que é religioso, nem provar para ninguém que é pastor. Não! Você só precisa da oração para sobreviver, assim como precisamos da água, assim como precisamos do ar, respirar. E você precisa ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, para manter-se ligado a Deus, a religião, né? Permanecer nos caminhos de Deus. Esse é o meu apelo que eu faço a você. Que você possa realmente buscar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. E que seja verdadeiro, e que seja com sinceridade que você se lance aos pés de Cristo. E não apenas para tentar justificar-se, mostrar que ora, que é uma pessoa de oração. Não. Isso não adianta para Deus. Essa não é a verdadeira oração. Então que possamos aprender a orar verdadeiramente como devemos orar. Deus abençoe a todos.